a escuridão, os sonhos, os vultos que parecem se esconder nos limites da nossa visão. São coisas que nos fazem questionar nossa realidade. A verdade é que há várias dimensões além da nossa. Mundos habitados por seres fantásticos. E na Amazônia, estes mundos convergem como em nenhum outro lugar. Há séculos, um grupo de intelectuais, conhecido como a Ordem, tenta compreender as dimensões e criaturas que cercam o multiverso amazônico. Se o oculto significa para alguns medo e terror, para a Ordem é fonte de conhecimento e poder. Cada geração da Ordem tem um responsável pela preservação de sua memória. Esta pessoa é conhecida pelo nome de O Arquivista. Um, dois, três. 1, 2, 3. Testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testando. Belém, 16 de junho de 1988. Arquivo número 322. Venâncio, o caçador de monstros. Relatório escrito por Gustavo Marques, pesquisador de nossa ordem, sobre casos ocorridos no oeste do Pará em maio deste ano. Gravação em fita cassete para manutenção e preservação do texto em arquivo magnético. Segue relatório. Vilarejo sem nome, zona rural de Óbidos. Hoje, dia 10 de maio, completa uma semana dos fatos que chamaram nossa atenção. Conversei com o agricultor Caetano Simões, que relatou: estava tudo dando errado pra gente. O nosso gado adoeceu, a gente teve que sacrificar. A nossa plantação apodreceu todinha e era só com a gente. Os vizinhos, estava tudo bem. Léa, minha mulher, vivia irritada, brigava comigo, já queria até separar. Então eu pedi para o padre benzer a nossa casa e as nossas coisas. Ele benzeu, mas nada melhorou. Aí, uns 2 dias depois, aquele homem apareceu. O Venâncio. Era um cara alto, moreno, físico assim de gente trabalhadora, magro, musculoso, mãos calejadas, tinha sempre a cara fechada e um chapéu de vaqueiro que cobria o rosto de sombra. Era um cabra que metia medo, parecia esses pistoleiros que às vezes andam por essas bandas. Disse que o que estava destruindo nossa vida era feitiçaria e ele podia ajudar. Não sei porquê, mas eu e minha mulher acreditamos nele. Acho que era por causa do jeito que ele falava. Ele entrou e começou a revirar tudo. Então ele foi achando um por um uns saquinhos de feitiçaria. Dentro tinha uns ossos de bichos e uma pasta vermelha. Ele falou para Léa: tem alguém interessado na senhora, alguém próximo. Quem é? A minha mulher acabou revelando que Demétrio, meu sócio, tinha uma paixão por ela. Eu me enfezei e quis pegar a pistola, mas Venâncio segurou meu braço e disse: isso agora é comigo. O senhor pode vir, se achar melhor, mas vai ficar quietinho, entendeu? O olhar dele me meteu medo e mesmo com raiva, concordei. A gente esperou anoitecer e aí fomos nós dois até a casa do Demétrio. As luzes estavam apagadas, menos a da casinha atrás do terreno, que ele usava como oficina. Venâncio meteu o pé na porta e Demétrio caiu de susto. A mesa estava cheia de ossos e da pasta vermelha. Ele estava preparando mais feitiçaria. Venâncio puxou a peixeira e encostou no pescoço do Demétrio. Feiticeiro, preciso de proteção. Sabes fazer? O Demétrio disse que sim, e Venâncio largou dele. Eu quis bater no desgraçado, mas o Venâncio falou: já disse, agora é comigo. É melhor ficar calmo ou vai sobrar pro senhor. Fiquei assim, sem reação. Vi o Demétrio pegar umas ervas, molhar no vinagre e no sal, espirrar nos ombros do Venâncio e falar uma reza esquisita. Depois de um tempo, ele falou: pronto, moço, está protegido.
Olha, eu prometo que nunca mais mexo com eles dois. Vou deixar a Léa em paz. Eu juro. Demétrio nem teve tempo de terminar o que ia dizer. Foi muito rápido. Venâncio passou a peixeira na garganta do homem, que sangrou até morrer ali mesmo. Então Venâncio se virou para mim, os olhos cheios de frieza, e disse: nunca confie num monstro. Uma semana depois, conversei com Rita Siqueira numa comunidade ribeirinha em Oriximiná. Ela me falou o seguinte: a gente tinha acabado de construir uma casa no nosso terreno. Durante uns dias foi tranquilo. Então, começou. Primeiro, minhas filhas tiveram pesadelos horríveis. Depois, coisas começaram a voar pela casa. Prato, talher, quadro de família. A gente ficou apavorada. A notícia de que a nossa casa era assombrada se espalhou pela vizinhança. Então, uma noite, esse homem bateu na porta, Venâncio. Disse que sabia o que estava acontecendo. Primeiro, pediu para a gente levar minhas filhas para longe. As forças do além estavam usando elas porque eram adolescentes e tinham mais sensibilidade para esse tipo de coisa. Eu e meu marido levamos as meninas. Quando voltamos, Venâncio estava cavando no meio da nossa sala. A gente quis brigar com ele, mas ele falou: vocês não querem acabar com a assombração? Então me deixa trabalhar. Ele parecia quase um louco. A gente ficou parado olhando aquilo quando de repente a pá bateu em alguma coisa de madeira. Era um caixão. Comecei a chorar. Meu marido caiu de joelhos rezando. Pai nosso que estás no céu. Venâncio arrebentou a tampa de madeira. Dentro do caixão tinha uma moça, da idade das minhas filhas. Linda, loira, muito branca. Parecia estar dormindo. Venâncio jogou querosene e ateou fogo naquela coisa. Ela gritava, parecia uma rasga-mortalha. Até hoje acordo desesperada com pesadelos. Mas não ficou só nisso, não. Depois da moça queimar até sobrar só as cinzas, Venâncio pulou na cova, pegou a cinza quente e espalhou pelo rosto. Com um olhar de dor e raiva, falou pra gente: lugar de monstro é no fogo do inferno. Curtindo o Arquivista? Deixe seu like e compartilhe. Em 30 de maio, coletei o último depoimento relacionado a Venâncio, até onde se tem notícia. Falei com seu Alcindo, dono de uma fazendinha na zona rural de Santarém. Numa noite, a gente ouviu os bichos desesperados no curral e no galinheiro, e uma coisa apavorante, que parecia uma mistura de uivo com grito de gente. Peguei minha cartucheira e uma lanterna. Quando cheguei no curral, tinha 3 cabras destroçadas e outras se arrastando, feridas. No galinheiro, todas as galinhas mortas. Era sangue de cima a baixo. E vi umas marcas de garras nos bichos e na madeira do curral. Foram 3 noites desses ataques naquela vizinhança. 3 noites da lua mais cheia. É claro que todo mundo começou a falar em lobisomem. Mais ou menos um mês depois, quando foi chegando o tempo de lua cheia de novo, todo mundo estava apavorado e começamos a trancar os bichos nos barracões. Nas casas era choradeira e muita reza. Então chegou aquele forasteiro, Venâncio. Pediu para que a gente falasse tudo. Depois de ouvir, perguntou: tem algum menino que acabou de fazer 13 anos? O 7º filho. A gente todo olhou um para o outro. Então alguém disse: o Biraci, filho do Coimbra. Eles moram numa tapera lá na beira do rio, umas horas de caminhada daqui. Venâncio perguntou quem tinha experiência com arma. Levantei a mão porque era o único que tinha servido o exército. Na noite de lua cheia, eu e Venâncio ficamos de tocaia perto do curral. Ele me deu um revólver com balas de prata. Minha mão tremia, mas ele me acalmou. O senhor fica atrás de mim para me dar cobertura. Deixa que do monstro cuido eu. E o olhar dele era tão frio que me deu até mais medo dele do que do lobisomem que estava chegando. A gente sangrou uma cabra e deixou ela presa sozinha no meio do curral, berrando.
Como tu sabe que esse lobisomem é um adolescente? Porque ele não sabe caçar, ainda. Então, a gente ouviu o uivo, o grito. Ficamos preparados. O lobisomem pulou a cerca e atacou a cabra. Venâncio ligou a lanterna na cara dele e eu vi corpo e rosto muito peludos, braços e pernas compridas e fortes, dentes e garras de um demônio. Aquilo era muito maior que um garoto e até cheguei a duvidar que fosse assombração. Talvez fosse um bicho esquisito mesmo, mas Venâncio meteu um tiro no corpo do animal, acabando com minhas dúvidas. O monstro deu um grito horrível. Se debateu todo no chão. Os ossos estalaram e mudaram de lugar. O focinho foi se achatando. Os dentes de lobo caíram e nasceram outros dentes de gente. E o grito continuou até o fim da transformação. E lá estava ele, o Biraci, apenas um garoto indefeso pedindo ajuda. Do buraco da bala saiu uma fumaça, como se estivesse queimando a pele dele. Moço, me ajuda! O que eu estou fazendo aqui? Quero minha mãe! Pai! Socorro, meu Deus! Comecei a chorar de pena e tentei acudir o moleque. Venâncio me parou com um olhar. Com calma, puxou a peixeira e sangrou o Biraci, cortando o pulso. Depois, aparou o sangue num vidrinho. O menino se contorcia de dor e continuava implorando por ajuda, até que Venâncio enfiou uma bala de prata em seu coração. Com aquele olhar de meter medo, falou: monstros não merecem piedade. Conclusão do relatório. Venâncio é, de fato, uma ameaça ao equilíbrio entre mundos, conforme os relatos acima. Ele próprio está se tornando uma lenda no interior da Amazônia, como uma espécie de exterminador. Não podemos tolerar isto. As forças sobrenaturais já estão em alerta e exigem ação de nossa parte. A ordem deve ser mantida. Venâncio precisa ser detido. Nota do arquivista. Muitos relatos sobre Venâncio chegam até nós desde o fim da década de 70, mas pouco sabemos sobre suas motivações. Uma coisa é certa, toda vez que elimina um alvo, Venâncio leva consigo uma recompensa. Dos exemplos acima, temos a proteção do feiticeiro, as cinzas da encantada e o sangue do lobisomem. Isto significa que ele mesmo é um iniciado habilidoso e provavelmente recebe a ajuda de alguém ou alguma coisa sobrenatural. Venâncio foi declarado prioridade pelo Conselho da Ordem. Este registro foi feito pelo 22º arquivista da Ordem. Fim da gravação. Dollcast, o podcast do Doll. Dollcast, oferecimento claro, você merece o novo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.